Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e nós estaremos aqui na empreitada de estudar a revista do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, revista publicada pela editora CPAD. Você é o nosso convidado especial. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, espero que sinta-se em casa e que continue aqui acompanhando juntamente conosco as lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui então para a lição de número 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo, ele se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15, um texto muito conhecido. E disse-lhes: "E por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura." A verdade prática, ela diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Que coisa boa! Note que essa é a missão da igreja. A igreja tem por objetivo pregar o evangelho. Quais são então aqui os objetivos da nossa lição? O primeiro objetivo será conceituar a grande comissão. O segundo, explicar missões transculturais. E o terceiro objetivo, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Vamos aqui então para a nossa introdução. A introdução diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária, revista necessária e urgente, principalmente diante do cenário em que estamos vivendo, haja vista que acredito que deva haver um despertamento missionário nesse último tempo. Então é um convite a refletir sobre o imperativo de Jesus, para que toda criatura, ou seja, todos aqueles que abraçam o evangelho, pregue o evangelho e leve esse evangelho a toda criatura. Uma vez eu ouvi alguém dizer uma frase que me chamou a atenção. A frase era: você não precisa de chamado missionário para ser um missionário. Pensando nessa frase, eu me lembrei também de uma outra frase. Uma vez eu fui pregar numa igreja em Pindamonhangaba, num culto de missões, e aí na igreja tinham vários cartazes espalhados com várias frases. E uma frase me chamou a atenção que dizia assim: a missão está aonde você está. Então, aplicando essas duas frases, de fato você não precisa que um anjo apareça diante de você, você não precisa que Deus envie um profeta na sua casa, ou que o próprio Deus fale com você de maneira audível para que você pregue o evangelho. É claro que Deus tem chamados missionários para pessoas específicas no tocante a missões transculturais, a pessoa ir para outro país. Não são todos os cristãos que vão sair do seu país para pregar o evangelho em outro país ou no sertão do Brasil, por exemplo. Então existe pessoas que Deus designa para conduzir a essas outras nações, a esses outros países. Agora, o ato de fazer missões é uma responsabilidade de todo o crente. E para isso não precisa de um chamado missionário específico, já que é uma ordenança da própria Bíblia, isto é, do próprio Cristo, como nós lemos aqui no texto áureo. Jesus quem está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então já foi dada a você a ordem, é um imperativo. A missão está onde você está. Então, no seu trabalho, ali será o seu campo missionário. Na sua casa, ali é o seu campo missionário. Na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, ali será o seu campo missionário e você tem a responsabilidade de fazer o nome de Cristo ser conhecido. Mas aí você pode me dizer algo como: mas eu não sei falar muito bem, eu não sei pregar muito bem, né? Tem gente que até diz: eu nem ler eu sei. Eu entendo isso, mas mais do que pregar com palavras, a gente precisa pregar com a vida.
né? Wesley tinha uma frase que era: pregue o evangelho 24 horas por dia, se necessário for, use palavras. Tem gente que atribui essa frase a Francisco de Assis, mas a frase é interessante. Eu prego com a minha vida, eu prego com as minhas atitudes e a gente precisa fazer isso. Então, nesse primeiro trimestre, a gente vai estudar aqui a grande comissão, isto é, o comissionamento de Jesus aos seus discípulos para que eles fizessem missões. E nesse sentido, nós veremos que missões é uma ordem divina, tá? Que o próprio Deus nos deu para que a gente possa levar o evangelho a outra criatura. Não é muito bom ser resgatado pelo evangelho? Não é muito bom conhecer o evangelho? Não é muito bom ser tocado pelo poder de Deus e ser livre agora, como Paulo disse aos Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Não é muito bom isso? Então agora Deus requer de nós que a gente apresente essa felicidade, essa alegria que nós encontramos em Cristo para outras pessoas. Amém? Bom, diante disso, vamos aqui ao primeiro tópico, que tem por título a Grande Comissão. E o primeiro subtópico, o que é a Grande Comissão? É o mandamento do Senhor para a igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento. Dessa forma, a Grande Comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. No Antigo Testamento, o povo de Israel ele deveria ser exemplo para outras nações. A Bíblia propõe isso. O desejo de Deus, quando chama a nação de Israel, é que a nação de Israel possa representar o próprio Deus diante das outras nações, nações estas pagãs, nações imorais, nações incrédulas, e cabia ao povo de Israel apresentar o Deus verdadeiro. No Novo Testamento, cabe à igreja fazer isso. E, sem dúvida nenhuma, o nosso maior modelo missionário se chama Jesus. Jesus é o nosso maior modelo missionário. Nós temos, ao longo dos evangelhos, em vários momentos, Jesus fazendo missões, rompendo barreiras culturais, por exemplo. Eu poderia aqui citar como exemplo o Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus resolve passar em Samaria. Os samaritanos eram um povo desprezado, os samaritanos eram um povo mal visto pelos judeus, porque para os judeus eles não se purificavam como deveria se purificar, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus rompe a barreira cultural que existia ali e ele passa em Samaria. Ele rompe ainda a barreira social, porque uma mulher não poderia ser vista conversando com um homem, nem mesmo o homem poderia ser visto em praça pública ou em um ambiente público conversando com a sua esposa. E Jesus agora para conversar com uma samaritana de índole duvidosa. Então ele rompe uma barreira social, ele rompe uma barreira religiosa. Isso fica muito claro no texto, quando a mulher samaritana questiona aonde ela deve adorar. Ela está com dúvida. Então, note que nós fomos chamados para levar o evangelho independente da nação, independente da raça, independente da etnia. Jesus é o nosso maior modelo missionário. James Hudson Taylor, o famoso Hudson Taylor, que foi um missionário inglês na China por 51 anos, ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, que a gente possa levantar as nossas mangas e obedecer o chamado de Cristo para fazer missões. Pregue com a sua vida, pregue com a sua instrumentalidade, pregue com a sua ousadia, pregue com coragem, pregue com o seu testemunho. E eu tenho certeza absoluta diante disso que Deus será glorificado através da sua vida. Amém? Vamos aqui então para o nosso segundo subtópico, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso,
Anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Você acha, sinceramente, de coração, que é fácil para um missionário que faz, né, missões transculturais sair do seu país, que tem uma determinada cultura, que tem práticas específicas, comidas, né, que ele já está acostumado a comer, se deslocar para um outro país com uma língua diferente, talvez um idioma que ele nem sabe falar direito, com uma cultura completamente diferente da sua, com um modo alimentar completamente diferente do seu, você acha que é fácil para esse missionário estar num contexto como esse? É claro que não. Então, missões transculturais são bem delicadas, são bem difíceis, porque você tem a questão cultural. Agora, se você me perguntar o que é cultura, a gente poderia usar aqui a definição que a própria sociologia nos dá. Há vários teóricos da sociologia que afirmam que cultura é esse aglomerado de crenças, valores, práticas que um determinado grupo tem. E a cultura ela tem vários elementos. Ela tem os elementos maiores, né, que são os complexos culturais. Ela tem os elementos menores, que são os traços culturais. A cultura ela é material, quando ela é visível em algum objeto. Ela é imaterial, por exemplo, a religião é uma parte imaterial da cultura. A cultura ela é simbólica. Então, quando a gente fala da cultura de um povo, está misturado tudo isso. O artesanato, a língua, a religião que aquele povo pratica, os utensílios que eles fabricam, a maneira deles pensarem, a sua vestimenta, como que eles se vestem, porque cultura engloba tudo isso. Quando o missionário chega, a cultura daquele país, daquele povo, ela já está ali pronta. Porque uma outra característica da cultura é que a cultura ela é tradicional, ou seja, a cultura ela vai passando de geração a geração. Os costumes, as práticas, elas vão passando de geração em geração. Então, quando o missionário chega, a cultura está ali. E o missionário precisa entender aquela cultura, compreender aquele contexto, para que ele consiga levar a mensagem do evangelho. Então, um dos aspectos difíceis das missões transculturais é exatamente essa divergência cultural, esse estranhamento cultural que o missionário se depara quando ele chega nesses países. Eu me lembro que quando eu estava estudando no IBAD, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, eu estudei ainda no regime internato, ou seja, residia dentro ali da instituição. Eu tive o privilégio de presidir o DEMID, que era o Departamento de Missões do IBAD, onde a gente fazia levantamento de fundos, de dinheiro para enviar para alguns missionários no campo. E eu tive o privilégio de receber, enquanto presidente ali estava, missionário vindo da Albânia. Eu me lembro que foi dada a ele a oportunidade de pregar, por exemplo, e ele começou a contar a cultura albanesa, como que era o país, como que era a cultura, como que as pessoas lidavam uma com a outra, como que as pessoas se tratavam, como que as pessoas se vestiam. E você via nisso a divergência cultural, você via nisso como é diferente a minha cultura daquela cultura. E ele estava lá como um brasileiro, junto com a sua família, enfrentando esse desafio para proclamar, para pregar o evangelho, tá? Então, logo, nós não devemos desprezar a cultura de um povo a quem a gente deseja evangelizar, nem impedir-lhe a nossa. Isso tem que ser feito com cuidado, isso tem que ser feito com respeito, isso tem que ser feito com carinho. O missionário tem que entender a cultura daquele povo para que ele possa buscar um mecanismo de pregar o evangelho naquela cultura, tá? Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas escrituras, senão não é evangelho. O evangelho muda o caráter do homem, o evangelho muda o perfil do homem. O evangelho torna o ser humano uma nova criatura. Então, o missionário às vezes vai para uma determinada cultura em que é comum, em que é costume tirar a vida do outro de maneira
né, fácil, sem nenhum tipo de preocupação, né? A punição é tirar a vida do outro e pronto. Logo, aquela cultura, ela precisa ser avaliada e provada à luz das escrituras, porque o ser humano muda, é mudado pelas escrituras, ele se torna uma nova criatura quando o evangelho entra no seu coração. Então, sim, o evangelho vai mudar culturas, o evangelho vai transformar culturas, o evangelho vai mudar práticas de indivíduos dentro de determinadas culturas, que consequentemente vai mudar culturas. Estava vendo uma crítica um pouco tempo atrás relacionada aos missionários cristãos, né? A sociedade secular estava fazendo essa crítica, né? De fato a gente se depara com esse tipo de pensamento, e aí estava fazendo uma crítica porque os cristãos chegavam a determinadas culturas e mudavam a cultura daquele povo, né? Num processo que a sociologia chama de aculturação, e mudava a cultura daquele povo. Mas o evangelho transforma. Né? Não é porque o povo tem uma determinada cultura estabelecida, que os princípios que eles praticam vão de encontro à palavra de Deus, que a cultura não vai ser mudada. Se o evangelho entrar no coração, o evangelho vai transformar. A prova disso sou eu e você. Uma vez que nós fomos alcançados pelo evangelho, nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós se vestimos diferente, porque nós fomos alcançados pelo evangelho, e o evangelho transforma, o evangelho muda, tá? Bom, então, se por um lado a cultura é rica em sua beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bondoso e um Deus amoroso, por outro lado, em virtude da consequência da queda, nós estudamos isso na outra lição, a expressão queda é um termo teológico para falar ali do pecado de Adão e Eva, tá? Em virtude da queda, o homem foi manchado pelo pecado e, portanto, a sua natureza ela é inclinada ao mal. Então, portanto, a gente deve estar pronto a pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Nós devemos estar preparados para esse desafio. Bom, e o terceiro subtópico diz que a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Então, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e com uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, que são aqueles, né, dentro aí do cristianismo, estudam sobre missões, há no mundo 24 mil etnias. Então, olha, é muita etnia. Note que aqui ele faz uma distinção entre país e etnia. O país diz respeito a uma nação, a nação diz respeito ali, quando a gente fala de país, a uma organização politicamente definida. Já a etnia diz respeito a um povo culturalmente definido. Então, dentro de um mesmo país, você pode ter várias etnias, ou seja, vários povos né, habitando dentro de um mesmo país. É claro que se esses povos, né, nasceram no Brasil, serão chamados de brasileiro, independente se ele é um quilombola, independente se ele é, né, pertence a uma outra tribo indígena, ele vai ser ali chamado de brasileiro. Só que culturalmente você tem práticas distintas e, portanto, você tem etnias distintas. Então é claro que a gente não possui 24 mil países, estamos longe do planeta Terra ter 24 mil países, mas são 24 mil etnias, tá? Então quase a metade desse total ainda nem sequer foi evangelizada, ou seja, quase metade. Você tem aqui cerca de 12 mil etnias que nem sequer ouviu a respeito do evangelho, nem sequer teve contato com o evangelho, nem sequer ouviu falar do evangelho, nem sequer foi evangelizada. Logo, a gente pode afirmar aqui, sem medo de errar, que há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. E por isso que é imperioso, por isso que a ordem é um imperativo para que a gente possa se esforçar e anunciar o evangelho. A gente precisa se esforçar para que o nome de Cristo seja conhecido, tá? E o quarto subtópico,
a eficácia e os objetivos da grande comissão. Quais são? Para ser eficaz e para cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. É essa a finalidade pela qual o Espírito foi dado. Se nós lermos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, veremos Jesus dizer aos seus discípulos: vocês receberão poder para testemunhar. Ou seja, o Espírito vem em Pentecostes, que está em Atos, capítulo de número 2, enche aquela casa, e eles são, portanto, revestidos de poder para que eles pudessem testemunhar. Não era para que eles mostrassem quem era mais espiritual do que o outro, quem falava mais língua do que o outro. Não. Era um revestimento para que eles pudessem testemunhar. Craig Keener, que é hoje talvez o maior, ou se não um dos maiores teólogos pentecostais vivos norte-americano, reside ali nos Estados Unidos, professor da Universidade de Asbury, inclusive onde aconteceu aquele avivamento há pouco tempo. Ele tem um livro chamado Hermenêutica do Espírito. Em um determinado capítulo, ele faz uma análise missionária a partir de Atos 2. E ele fala que em Atos 2 nós temos a exemplificação das missões transculturais, quando eles recebem o Espírito e eles começam a falar em outras línguas. Se você lê Atos 2, sabe que as línguas que eles estavam falando ali não eram línguas compreendidas a quem falava, mas eram línguas compreendidas para quem ouvia. Quem ouvia eles compreendia o que eles estavam falando, porque eles estavam falando em outros idiomas. E, portanto, o Craig Keener diz, está vendo? Aqui está a exemplificação das missões transculturais e o interesse de Deus, já no começo da igreja, em fazer com que o evangelho chegasse a mais povos. Não por acaso, meus irmãos, o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, o chamado grego koiné. Por que eles escreveram em grego se tinha judeus escrevendo? Por que há judeus que escrevem textos do Novo Testamento, mas por que eles não escreveram em hebraico ou em aramaico, que era a língua falada entre os judeus? Mas por que eles escreveram em grego? Porque no primeiro século, o grego era uma língua universal, uma espécie de língua do comércio. Então as pessoas conheciam o grego, as pessoas sabiam falar o grego. Logo, se eles quisessem comunicar-se de maneira mais fácil, era melhor deixar o documento em grego. Assim, ainda que alguém estivesse longe, distante, conseguiria ter acesso e compreender, porque o grego era a língua comum. Por exemplo, se eu escrever em português, talvez um japonês não vai saber o que eu escrevi. Mas se eu escrever em inglês, talvez ele saiba ler, porque o inglês é a língua universal hoje, tá? Então, o Espírito vem para nos encher dele, né? Até uma palavra que tem sido usada hoje aí, né? Que até o Robert Menzies publicou um livro com esse título, empoderar. O Espírito nos empodera, ou seja, nos dá poder para a gente testemunhar, né? Essa palavra tem até um pouco delicada para usar por causa de sentidos seculares que ela tem ganhado, mas a ideia do empoderamento é esse, ele nos empodera, ele nos dá poder para testemunhar. Então, o Jesus disse que o Espírito viria para que eles pudessem, de maneira corajosa e resiliente, pregar o Evangelho. E se você ler Atos dos Apóstolos, você perceberá que é exatamente isso que acontece com a igreja primitiva. Em meio a toda a perseguição, eles ousadamente continuam pregando o Evangelho. Então, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. O primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda a criatura. O segundo objetivo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Não adianta pregar, é necessário discipular. Jesus propõe isso para nós, né? Naquilo que eu chamo de o caminho do discipulado. Então, o discipulado é o ato da gente seguir a Cristo e é o ato de ajudar outros a seguir a Cristo.
E, em terceiro lugar, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Amém? Vamos aqui então ao nosso segundo ponto, que diz assim: missões transculturais. O primeiro ponto é um ponto conceitual, que visa conceituar. Então, o autor da revista diz: o prefixo trans, ele vem do latim e tem um sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, quando nós falamos de missões transculturais, nós estamos falando de missões que transpõem uma cultura para apresentar o evangelho a essa cultura. Então, missões transculturais são transpor uma cultura para levar o evangelho a essa cultura. Essa mensagem, ela não pode se restringir a uma cultura somente. Ou seja, a mensagem do evangelho não é só para o brasileiro, não é só para o boliviano, não é só para o americano. A mensagem do evangelho, ela precisa alcançar as nações. Lembra que João, no livro de Apocalipse, ele dirá que naquele dia ele verá povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, o evangelho é suficiente para salvar, mas não é para salvar apenas o brasileiro, o latino. Não, ele é suficiente para salvar qualquer pessoa em qualquer lugar, independente do país, independente da etnia dessa pessoa. O evangelho é o poder de Deus que tem a capacidade de salvar as pessoas perdidas, independente de quem ela seja. Já que quando a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo todo, o mundo na sua totalidade, né? Do leste ao oeste, o norte, o sul, o ocidente e oriente são alvos do amor de Deus, tá? Então, a gente precisa levar o evangelho. Eu dou glória a Deus hoje porque a gente hoje tem a tecnologia. A gente usufrui hoje da possibilidade de postar uma mensagem aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, o Twitter, e YouTube, essa mensagem alcançar pessoas que a gente não tem nem noção. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui, né, e eu só tenho acesso ali às visualizações, quantas pessoas visualizaram esta aula, mas eu não tenho a dimensão de quem são essas pessoas, o país delas, as etnias delas, o que elas estavam enfrentando. Então, assim, hoje a internet é um meio muito bom de propagação do evangelho. E a gente tem que usar esses meios que estão em nossas mãos para o evangelho ser propagado. Use as suas redes sociais para propagar o evangelho. Faça para que Deus possa, através de suas atitudes, ser glorificado, tá? Se você puder, comenta aí da onde você é, né, de qual cidade você é, que você está ouvindo esta aula. Segundo subtópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Deus propõe a Israel que Israel mantém, é claro, pacto, aliança com ele. No entanto, a proposta de Deus é que Israel pudesse representar a Deus diante das outras nações, para que essas outras nações pudessem abraçar a fé de Israel. Tanto é que os estrangeiros, né, eram bem-vindos ali entre o povo de Israel, se caso, é claro, né, esses estrangeiros viessem com boa vontade. Eles poderiam, porque a ideia era ser exemplo para aquelas nações. A Torá, né, quem diz isso é o Isca, ele diz que a Torá servia como uma espécie de constituição. Assim como nós temos a Constituição do Brasil, né, de 1988, a Torá servia como a Constituição de Israel. Então não importava aonde Israel estivesse geograficamente,
no Egito, na Babilônia, né, no deserto, a constituição era a Torá. Então, ali, a Israel deveria ser o povo de Deus e deveria demonstrar esse Deus às outras nações. Bom, então, nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que essa instituição possa ser. Mas Deus escolheu a sua igreja, estabeleceu ela na terra para que ela possa levar o evangelho às outras nações. Bom, se você não pode ir, né, ajude. Uma vez eu ouvi, né, um colega pregador, hoje ele mora em Curitiba, ele dizer o seguinte: missões a gente faz de 3 maneiras. A gente faz com as mãos, a gente faz com os pés e a gente faz com os joelhos. E aí ele disse: a gente faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram e com a mão daqueles que contribuem. Então, se você não pode ir, né, contribua, ajuda financeiramente, ore por esses missionários que estão no campo, mas faça a sua parte e Deus será glorificado por intermédio das suas atitudes. Terceiro subtópico: barreiras nas missões transculturais. Eu já até comentei isso daqui. Não é fácil, é difícil, mas é possível, tá? A minha oração é que Deus dê aos missionários estratégia para que eles consigam atingir esses povos. Certamente você já deve ter ouvido missionários, né? Aí talvez na sua igreja, na minha já tive esse privilégio, missionários de outros países darem testemunho aqui, pregarem, dizendo como que eles conseguiram alcançar aqueles povos, qual foi a estratégia que eles usaram para conseguir chegar no líder da tribo, por exemplo, para conseguir pregar para aquele grupo de pessoas em outros países. Então, que Deus dê a estes homens e mulheres estratégias para que o evangelho alcance mais pessoas. Então, há barreiras complexas para a evangelização do mundo. E a igreja, é claro, para que ela esteja preparada, a igreja precisa conhecer. Ela precisa conhecer para que ela se prepare para tal tarefa. Então, quais são as barreiras? A barreira geográfica, novas nações e nova cultura, né? Às vezes você está acostumado no Brasil com um determinado clima e você vai evangelizar no Canadá, né? Ou vai evangelizar em um país muito gelado. Então você tem ali as questões geográficas que te afetam, as barreiras culturais, os valores de vida que aquele povo tem. Às vezes os valores que ele tem são valores completamente diferentes dos nossos. As questões de costume e de hábitos, às vezes, são completamente diferentes das dos brasileiros. As barreiras econômicas, diferentes moedas e comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas. Você já parou para perceber que às vezes o missionário tem que aprender uma nova língua para conseguir se comunicar, porque senão ele não se comunica? Barreiras religiosas, o missionário lida com outras religiões, lida com o materialismo, com o secularismo, com o ateísmo. Há países na Europa hoje em que a maioria da população se declara ateia. Por exemplo, a Noruega. É muito difícil pregar o evangelho na Europa. Alguém acha que o missionário na Europa está muito bem, né? Mas é difícil pregar o evangelho lá, porque as pessoas agarradas ao materialismo, agarradas ao secularismo, sentem-se, é claro que nem todos, mas muitas vezes sentem que não precisam de nada, né? E que creem em Deus para quê? Né? Às vezes, num país mais pobre, o missionário consegue fornecer uma ajuda de cesta básica, né? Ter esse tipo de preocupação e atrair as pessoas. Agora, como que você vai fazer isso num país como Noruega, por exemplo, ou países da Europa em que as pessoas não têm tanto essa necessidade quanto os africanos? Então, pregar o evangelho é difícil. As pessoas não veem necessidade do evangelho, tá? Bom, então os apóstolos enfrentam essas mesmas barreiras, mas
na força do Espírito Santo, eles saíram de Jerusalém e foram pregar o evangelho, até que o evangelho chegou aos confins da terra por intermédio das pregações de Paulo. E sabe qual é a beleza disso tudo? É que o mesmo Espírito que agiu na igreja primitiva, o mesmo Espírito que capacitou a igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos a pregar o evangelho, é o mesmo Espírito que está conosco, né? O mesmo Espírito que está conosco e também nos ajuda na pregação do evangelho e na propagação dessa mensagem gloriosa que é a mensagem das boas novas, tá? Bom, e aqui nós vamos para o último tópico, visão global do evangelho no mundo, evangelização e discipulado. Em Mateus 18, 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Jesus deu essa ordenança e ele disse, vá. Ele disse, faça discípulos. E a gente não pode cruzar os braços. É muito bom estarmos dentro da igreja. Talvez a igreja que você frequenta é uma igreja que oferece um determinado conforto estrutural. É muito bom a gente estar ali, mas a gente não pode cruzar os braços achando que já acabou, achando que o evangelho se resume somente a mim mesmo. E essa não é uma realidade do evangelho. Há uma tendência nessa atual sociedade, que foi denunciada por um sociólogo polonês já falecido, chamado Zygmunt Bauman, que desenvolveu aí o conceito de modernidade líquida, em que o Bauman diz que na modernidade líquida, ou seja, na sociedade superficial em que nós estamos vivendo, existe uma ênfase que ele chama de individualismo. Gilles Lipovetsky também afirma, né, um outro sociólogo, que a sociedade atual ela é individualista. E qual é o problema disso? É que isso também tem entrado dentro das igrejas. As pessoas dentro da igreja estão se tornando individualistas, de modo que elas estão pensando só para elas, de modo que às vezes elas fazem campanha pensando só nelas, nos benefícios delas, e são incapazes de compartilhar o evangelho. Ei, o evangelho não pode se resumir apenas a mim. Eu não posso apenas ouvir o evangelho, eu preciso colocar o evangelho em prática, porque no reino de Deus a teoria ela anda de mãos dadas com a prática. Não adianta você saber falar muito bem sobre o amor se você não coloca em prática, você saber falar sobre o perdão se você não coloca em prática, saber falar sobre oração se você não coloca em prática. Então, fazer discípulos, conforme a Bíblia nos propõe, demanda tempo. É difícil às vezes, é um trabalho de formiguinha, em que você vai ajudando a pessoa ali que você evangelizou, você vai aconselhando, você vai dando a ela ali, né, direções para que possa auxiliá-la e ajudá-la. Então é um trabalho às vezes que demanda tempo. Se você sentar para conversar com o missionário, né, que está em outro país e perguntar para ele quanto tempo você demorou, ele vai dizer, olha, demorou bastante. Eu tive que começar com um projeto social, no projeto social a gente pregava, e aí eu ia lançando a sementinha, e demorou um pouco para essa semente germinar, porque não é de uma vez para outra. É claro que Deus pode derramar um avivamento sobrenatural, Deus é Deus, e pode mudar o quadro e as pessoas se converterem ali no ato de visualizar aquela grandeza. Mas o ato do discipulado, de fazer discípulo, é aos poucos, onde a pessoa vai aprendendo do Evangelho de Cristo, tá? Então, por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional, isto é, a tarefa de fazer missões, leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Então, evangelização e discipulado não são excludentes, não são aspectos separados, mas duas faces da mesma missão. Não adianta a gente evangelizar,
ganhar aquela pessoa para Cristo, aquela pessoa aceitar a Jesus como Salvador e ela ser esquecida. Agora ela tem que ser acompanhada, agora ela tem que ser ajudada, agora ela tem que ser discipulada. O segundo subtópico aqui, arrependimento e capacitação do Espírito. Então, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para perdão dos pecados. A gente se converte e tem os nossos pecados perdoados quando nos arrependemos deles. A Bíblia diz que esse convencimento não se dá pela figura humana. O ser humano, no papel das missões, é apenas o atalaia, é apenas o arauto, é apenas o comunicador, ou seja, ele é o mensageiro. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é falar, é o que Deus disse a Ezequiel. Ezequiel, olha, eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Se você falar o que eu mandei você falar, o sangue do povo não será cobrado de você, porque você falou e o povo, de maneira obstinada, resistente, não quis ouvir a mensagem e se arrepender. Agora, Ezequiel, se eu colocar a minha palavra na sua boca e você não comunicar e você não falar, e essas pessoas morrerem, eu vou cobrar o sangue delas de você. Então, qual é o nosso papel? Comunicar, porque a gente não tem domínio sobre a mensagem, a gente não tem domínio sobre o resultado da mensagem. Em Atos capítulo 2, diz o texto que depois que ocorre a descida do Espírito, e Pedro prega um belíssimo sermão, vale a pena você ler Atos 2, ele enfatiza sobre a promessa do Espírito Santo, dizendo que não era só para eles que ali estavam, mas para todas as pessoas. Ele aponta o dedo para aqueles que crucificaram a Cristo, ele prega e quase 3.000 pessoas se convertem. E aí depois no versículo 42 em diante, diz que a igreja ela perseverava no partir do pão, nas orações e da doutrina dos apóstolos. E no final do capítulo 2 diz que o Senhor acrescentava os que haviam de se salvar. Quem acrescentava? Era o Senhor. Quem acrescentava era o Senhor, usando a pregação dos discípulos, a pregação dos apóstolos, dos primeiros crentes, para fazer com que os outros conhecessem o Evangelho, e aí o Senhor acrescentava os que haviam de salvar. Então, quem toca, quem convence, quem age para que as escamas dos olhos caiam das pessoas que não reconheceram a Cristo é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar. Então, arrependimento, ele está abraçado com missões, porque eu sou salvo quando eu me arrependo dos meus pecados. Mas eu só tenho consciência do quão pecador eu sou mediante a ação do Espírito na minha vida. E aí, na primeira epístola de João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. É por isso que Jesus, ao longo do Evangelho, anuncia o reino de Deus. Ele diz: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, esse apelo ao arrependimento deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, aonde quer que estejamos. Nesse sentido, nós devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito. E aí a gente tem, né, o livro de Atos dos Apóstolos para nos motivar, para nos incentivar, olhar para esses homens e dizer: eu preciso fazer alguma coisa. Eu me lembro que um livro que impactou muito a minha vida foi o livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e eu lia a história daqueles ícones, daqueles balaúrtes da fé, e eu olhava para aquilo e dizia: Jesus, eu estou fazendo tão pouco, eu preciso fazer mais. Foram pessoas que nos inspiram, tá? Que nos inspiraram e continuam nos inspirando. Conclusão, então. Então, nós temos um grande desafio em missões transculturais, que é alcançar o mundo inteiro pela mensagem
do Evangelho. Não cruze os braços, faça a sua parte. Faça a sua parte. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados pelo Evangelho, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Que levantemos as nossas mangas e façamos a nossa parte e que Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Amém? Com isso, nós estamos chegando ao final da nossa primeira aula do quarto trimestre de 2023. Espero que você tenha gostado desta aula. Eu te peço, se você gostou do conteúdo aqui produzido, se inscreva em nosso canal, curta também, e assim você estará nos ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.